Gostaria de iniciar essa tarde agradecendo novamente o fundamental apoio dos nossos apoiadores que fazem esse evento ser possível. Nosso patrocínio Atlas, a Atlas Network, Institute of Economic Affairs e Instituto Liberal. O nosso patrocínio Golden, na Alvear Arquitetura Clássica e Brasil Paralelo. E também o nosso patrocinador Silver, Students for Liberty Brasil. Vamos iniciar agora, então, o painel 3, Novilíngua a Brasileira, o passado e o presente da liberdade. Para compor esse painel, nós chamamos o presidente do Instituto Liberal, formado em Comunicação Social e Jornalismo pela UFRJ, colunista e membro refundador da Sociedade Tocqueville. Ministra 3 cursos virtuais sobre temas liberais. É autor, coautor e organizador de diversos livros e articulista em coletâneas nacionais e internacionais. Com vocês, Lucas Berlanza. Também chamamos ao palco a mestre em antropologia, que defendeu seu doutorado em sociologia em 2021, é professora de ciência política no Mises Academy, docente no mestrado em economia da UFM, Universidade Francisco Marroquim, e pesquisadora associada ao Centro de Liberdade Econômica da Universidade de Mackenzie. Em 2024, ela lançou o livro O Mínimo sobre Marx. Com vocês, Marise Chons. Nesse painel, também gostaríamos de chamar, para fazer a mediação, o presidente do Conselho do Instituto Atlantis, Gustavo Fernandes. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar de novo na Conferência Atlantis. Me sinto muito em casa aqui e é uma alegria poder compartilhar esse espaço com vocês e com 2 pessoas que eu admiro muito, que é o Berlanza e a Marise, que são pessoas que me inspiram muito. E esse painel sobre, tem a temática, né, novilíngua, né? No 1984, novilíngua é um termo que ele simboliza muito a mudança dos conceitos e da semântica ao longo do tempo e a manipulação disso para proveitos, enfim, de controle da sociedade. A liberdade, hoje em dia, é uma palavra utilizada amplamente, né? Utilizada pela esquerda, pela direita, pelos liberais, pelos conservadores, enfim. E hoje, o Lucas e a Marise vão nos comentar como a liberdade de ontem é diferente da liberdade do hoje. Como essa mudança estrutura também a forma como a gente entende as ideologias, como elas se comunicam e o que elas querem dizer quando elas usam liberdade. Então, eu vou chamar primeiro aqui o Lucas para introduzir, depois... Oi? Tu é primeiro, Marise? Então a Marise vai primeiro e depois o Lucas. Boa tarde. Palestrar no Rio Grande do Sul é sempre muito difícil, porque eu tive experiências difíceis de palestrar aqui na minha trajetória. Uma das primeiras palestras grandes que eu dei foi nesse púlpito, e foi a pior experiência da minha vida, porque eu não sei o que aconteceu, eu sei que a Dilma não está morta, mas ela de alguma maneira incorporou na minha mente, e eu simplesmente dilmei. Eu simplesmente fiquei aqui falando coisas que não tinham nada a ver com nada, a ponto de, no final, alguns libertários que estavam no fundo, basicamente, me achar que eu era uma comunista, na verdade. Aí, na segunda vez que eu fiz uma palestra grande no Rio Grande do Sul, que foi sobre liberdade de expressão e a diferença de liberdade de expressão para a tradição marxista e para a tradição liberal, porque às vezes os liberais eles pressupõem que a liberdade de expressão é um fundamento óbvio, onde todo mundo deveria defender. Mas existem razões, vou falar aqui uma palavra meio complicadinha, mas epistemológicas, mais do que inclusive políticas, o porquê que a liberdade de expressão não era importante, não é importante para quem está geralmente no espectro da esquerda. O que aconteceu é que no Fórum da Liberdade,
Os esquerdistas de DCE invadiram o evento na hora que eu comecei a falar. E foi outra experiência onde eu saí do palco sem entender absolutamente nada do que eu tinha dito. Mas eu espero que dessa vez seja diferente. E eu espero sair daqui com vocês, talvez, entendendo de maneira clara o que eu tenho a dizer. Pois bem, eu tenho me dedicado ao estudo de Marx, porque eu sou uma advogada do diabo e eu adoro controvérsias. Eu adoro me sentir instigada intelectualmente. E escrevi esse livro, que é um livro muito pequenininho, um livro pocket, com uma introdução a Marx. Uma introdução que tenta ser o mais técnico possível. Porque eu acredito que o Marx, ele escreveu, ele teve um impacto histórico, e a gente precisa olhar para isso o mais objetivamente possível. E não ser benevolente a Marx. Não é dizer aquela falácia de que ele acertou no diagnóstico, errou na solução. Ele não acertou no diagnóstico. As consequências do capitalismo não foram o que ele previu. Ele previu a pauperização, ou seja, o empobrecimento do trabalhador, e ele previu a proletarização, a universalidade da categoria proletária. O que aconteceu é que não houve empobrecimento do trabalhador e a proletarização não aconteceu. A proletarização previa que as classes intermediárias, a pequena burguesia, a classe média, iria ser integrada para a classe proletária, a ponto dela ser uma categoria tão universal, universalmente conectada com o interesse de revolução, e a revolução aconteceria. Acontece que, por incrível que pareça, a classe da pequena burguesia, que não tinha potencial histórico para Marx, foi a classe exatamente que engoliu a classe proletária. O que houve foi um aburguesamento da classe trabalhadora. O que houve foi, na verdade, aquela classe que ele considerava que não tinha potencial histórico se massificar, a ponto de eu considerar hoje a classe média um dos principais atores políticos para a organização da vida política contemporânea. Infelizmente, por eu acreditar em objetividade, por eu acreditar que é possível e necessário que nós sejamos melhores do que eles, por isso, saber mais de Marx do que exatamente aqueles que consideram que os pressupostos disso aqui não precisam nem mesmo ser refletidos, que eles estão do lado certo da história. Assim como grandes liberais como Raymond Aron, que foi um dos maiores especialistas em Marx que já existiu, como Ralph Dahrendorf, um grande liberal pouco hoje conhecido, que exatamente fez sua tese de doutorado sobre o conceito de justiça em Marx. Outro, Guilherme Melchior, que foi um dos maiores especialistas no mundo, reconhecido internacionalmente sobre o neomarxismo, o marxismo ocidental. Eu acredito como eles que a objetividade existe. O resultado disso foi, por exemplo, eu ter sido atacada pelo meu ex-orientador na internet, dizendo que, pelas minhas premissas intelectuais e políticas, eu não poderia escrever sobre Marx. Que eu estaria sempre com uma venda ideológica interessada, onde a objetividade não existiria. E eu acho que esse é o impacto. As pessoas às vezes acham que o impacto do marxismo é um impacto político. Mas o impacto político é um resultado de uma tradição intelectual. E uma tradição intelectual que não pode ser pensada em termos estratégicos. Existe uma tradição intelectual que mudou completamente a forma e o entendimento ocidental de conhecimento. Se a gente existe que entre o sujeito e a realidade existe independência, por mais que a gente saiba que o sujeito é limitado, as informações são dispersas, as informações nem sempre estão corretas, nós podemos errar, e os liberais são ótimos nesse sentido. Eles têm uma humildade epistemológica, eles têm um ceticismo quanto real capacidade da gente conhecer universalmente. Nós ainda acreditamos que a realidade ela tem independência, que por mais que eu não conheça, a realidade ainda existe, independente do meu conhecimento. É o que eu sempre digo para os alunos. As frutas que existem para vocês são as frutas que vocês podem descrever, mas não significa que todas as frutas do mundo são as que você conhece. A questão é que a tradição marxista de conhecimento alterou esses postulados.
Para eles, não só não existe neutralidade, como o conhecimento está imediatamente implicado com a tua posição política. Por mais que Marx, a princípio no seu projeto de ciência, de socialismo científico, tenha acreditado que o materialismo científico, o materialismo histórico, iria exatamente superar as vendas ideológicas burguesas, o resultado disso foi paradoxal. Na verdade, eles criaram a impossibilidade de pensar o conhecimento fora da ideologia. A impossibilidade de pensar o conhecimento fora da praxis política. Ou seja, existe uma unidade de teoria e prática, onde ou você está no lado certo da história, ou você está do lado errado. Marx estabeleceu, de alguma maneira, que o critério de verdade e ideologia, de verdade ou melhor, de estar do lado certo da história e estar do lado errado, está baseado no seu projeto. Ou seja, nisso, a divergência intelectual não é meramente uma divergência. Você não é aquele que está me questionando. Você é automaticamente um adversário. A ciência deixa de ser esse instrumento persuasivo, onde a força ela é evitada para a persuasão intelectual e passa a ser um instrumento de luta. É por isso que eu disse no Fórum da Liberdade que a ideia de diálogo burguês, liberal, de que existe um espaço público que pode ser pacífico e tolerante, e que a gente cada vez mais se aproxima da verdade, mesmo que não universal, mas a verdade a gente se aproxima no diálogo, onde todo mundo tem a ganhar ao poder ter espaço para errar, isso não é a crença deles. É por isso que não tem como construir uma democracia propriamente, de fato, senão com essas premissas. As premissas em que os indivíduos não são iguais, mas é preciso haver tolerância. As premissas que é possível, sim, existir consenso, desde que a competição também entre os diferentes seja possível. E aí, óbvio, existe um problema. Quem está certo quanto ao conceito de democracia? É óbvio que aqui eu falei que existe objetividade, mas eu tenho uma posição política. Eu não estou falando como alguém isentona, mas eu estou falando como alguém que verdadeiramente acredita que o intelecto, que a educação, que a racionalidade, que a objetividade é possível. E se eu acredito dessa forma, se eu acredito nisso, eu também acredito que não só eu posso errar, como também a gente pode conhecer a realidade da melhor maneira possível. É por isso que eu entendi que o meu papel era na formação. Não uma formação limitada, não uma formação proselitista, mas uma formação verdadeira, baseada em bons repertórios, baseado na contemplação do vocabulário do meu aluno. Eu não excluo vocabulários. Eu não acredito numa educação cheia de tabus. Eu não acredito que vocês têm que ler livros e outros livros são proibidos. Eu acredito no tal espaço de diálogo, mesmo sabendo que existe um risco muito grande ao não reconhecer que o inimigo não está partindo das mesmas premissas que a gente. Inclusive, eu me sinto muito mal de ter que admitir que eles são inimigos. No meu idealismo liberal, no meu romantismo liberal, eu não queria vê-los dessa forma. Mas eles me colocam nessa posição. Eles me colocam numa posição onde não existe diálogo, onde não existe um espaço público de possibilidade de criação de consenso, onde só existe um lado certo da história, em que, óbvio, eles estão convictos que eles estão deste lado. E aí, uma das premissas, uma das frases conhecidas que mais me tocam é uma frase que os alunos do Raymond Aron, liberal, e o Sartre, marxista, saíram falando depois de um debate entre eles. Aron destruiu o Sartre. Aron sabia mais de Marx que o Sartre. Sabe qual foi a resposta dos alunos mediante a isso? É melhor estar errado com Sartre que certo com Aron. Isso é uma negação da verdade. Isso é uma negação da racionalidade. E eu acho que é sobre isso que a gente não só vai conversar hoje, mas é isso que nos leva
a ser desengajado, não politicamente, mas desengajado quanto a levar a sério o significado das palavras. Então, quando a gente está falando de liberdade, quando a gente está falando de democracia, sim, são sentidos diferentes, mas é essa a diferença. A gente está preocupado em acessar a verdade, nós estamos preocupados com a nossa possibilidade de erro, mas eles não. Eles estão preocupados em realizar a tal luta histórica. Mesmo que para isso eles tenham que sacrificar, e na verdade sacrificaram, a ideia da possibilidade de que a gente pode, sim, conhecer a verdade. E ainda assim também ser humilde em relação ao conhecimento. Muito obrigada. Alô? Tá ligado? Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos em meu nome, em nome do Instituto Liberal, especialmente ao Instituto Atlantos, na pessoa do seu presidente Leonardo Chagas, do Gustavo, de toda a equipe, pela coragem, pela ousadia, pelo atrevimento de colocar o dedo na ferida, de numa hora grave, entre muitas outras, mas é esta que nós estamos vivendo, uma hora grave da nossa pátria, não se acovardarem, apontarem o dedo para aquilo que mais nos assoberba e mais nos preocupa, que é o crescente autoritarismo judiciário, que está no tema geral do nosso evento. Neste momento, enquanto liberais, impõe-se sobre nós uma escolha que cada um deve fazer, dialogando com a sua própria consciência e com as suas próprias circunstâncias e possibilidades, uma escolha entre nós nos atermos a ficar poetizando sobre taxas Selic ou reformas muito necessárias, mas que se desenham num futuro indistinguível, ou nós nos levantarmos contra a destruição, a devastação, a aniquilação dos princípios basilares que nos permitem viver em algo que se assemelha a uma sociedade minimamente civilizada, que é o que os tiranetes da toga estão fazendo. E para fazê-lo, em muito se utiliza a exploração, a má exploração das palavras, que é a temática provocada neste painel. Palavras bonitas, que todos, perante elas, se enchem de admiração, mas cada um as usa como lhes convém, e no fim das contas o que foi criado, e nisso eu me obrigo, embora não seja um anarcocapitalista, a concordar com Rothbard. Palavras que foram criadas para legitimar a limitação do poder do Estado, conceitos que foram criados com esse fim, desenvolvidos com esse fim, acabam sendo manipulados por canalhas para servirem ao seu aumento, ao seu robustecimento. Mas este painel principia pelo passado. A provocação nos dizia para refletir sobre o passado da liberdade e trazer essa reflexão até o momento atual. Quando John Locke, no seu segundo tratado sobre o governo civil, consolida a mensagem Whig, proclamando a limitação do poder monárquico e a soberania do parlamento, estabelecendo ali o que hoje nós reconhecemos, olhando para o passado em retrospectiva, por convenção, como o marco inaugural da nossa tradição liberal, essa tradição que se alicerça na vida, na liberdade e na propriedade, relativas a esse personagem moderno chamado indivíduo, com as suas opiniões, as suas preferências, as suas escolhas e a liberdade de exercê-las em um ambiente, como disse Marise, de diálogo, de heterogeneidade. Quando, algum tempo depois disso, os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas, outrora submetidas ao mesmo Reino Unido de Locke, se declararam uma nação autônoma, assentada
em uma Constituição, estabelecendo-se ali o que o professor Guilherme chamaria de o Estado de Direito consistente na autoridade das regras e não na regra das autoridades, nas escolhas feitas ao bel prazer daqueles que têm o poder na mão. E quando também na Europa continental, particularmente na França, essas inspirações liberais e iluministas ensejaram a revolta contra o antigo regime, embora lamentavelmente imiscuindo-se ali também o democratismo russoniano, resvalando na sanguinolência jacobina, quando isso tudo acontecia, o Brasil ainda era um colosso rural, escravocrata, subjugado à monarquia tradicional portuguesa. Mas as ideias liberais e iluministas deram o ar da graça, ainda por ocasião das revoltas nativistas, fizemos a nossa independência, passamos pelo nosso primeiro reinado, a nossa regência, e na regência triunfam os chamados liberais moderados, que vão construir as instituições do segundo reinado. E é por isto que se diz, nas palavras de Euclides da Cunha, que o liberalismo é, apesar de todas as adversidades que nós bem sabemos que enfrentamos, o liberalismo é a narrativa fundante do Brasil como nação independente. Mas este liberalismo do império, como todo o liberalismo de maneira geral, nasce aristocrático, restritivo. Ele defende e estabelece no Brasil, de novo, com todas as adversidades, a escravidão, a fraqueza da opinião pública, uma sociedade decantada, uma densidade populacional muito escassa, eleições manipuladas, fraudulentas, e o próprio império sabia disso. Mas estabelece-se no Brasil aquela agenda dupla, que vai ser a agenda que os liberais vão defender no século XIX. A Constituição, novamente ela, e o sistema representativo. No parlamento, espaço para falar, em que o cidadão, à época o homem, com determinada soma de posses, considerado capaz de participar dessa discussão, elege entre seus pares representantes para fazer as regras que devem vigorar para todos. O Império conseguiu consolidar uma lógica de sistema representativo. Isso se enfraquece com o golpe republicano, sob influência da filosofia positivista. Mantém-se, após o governo da espada, de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, um governo civil que, em tese, está respondendo a uma lógica representativa, mas um governo marcado por um conchavo bacharelístico fazendeiro, em que nós temos intervenções armadas nos estados o tempo todo, nós temos estado de sítio sendo declarado o tempo todo, nós temos o presidente sendo eleito com 90 e tantos, 80 e tantos % dos votos, por causa disso, e uma sociedade com um eleitorado ainda menor do que no Império. Nesse período, no período anterior do Império, século XIX propriamente dito, os liberais no mundo, na civilização ocidental, defrontavam-se, de um lado, com aquelas forças reacionárias, ciosas dos seus privilégios pré-liberais, e de outro lado, com a tradição socialista. No final do século XIX, para as primeiras décadas do século XX, os liberais se defrontam ainda com bandeiras reacionárias, é verdade, mas, sobretudo, com a ascensão do welfare state, a ascensão da social-democracia moderna, reconfigurando-se em cima da tradição marxista, dos totalitarismos e da democracia de massa, quando a figura do homem comum, a massa, o povo, passa a ter espaço, a ter relevância, a ter voz. Mas, infelizmente, isso é desviado em nações como o Brasil, sem um desenvolvimento mais orgânico, enraizado de tradições como as anglo-saxônicas, para um direcionamento autoritário. E foi o que fez, diante dos questionamentos e desgastes desse regime oligárquico, Getúlio Vargas, quando chegou ao poder. E aí, no seu golpe de Estado, em 1937, nós vamos ouvi-lo dizer coisas que vão nos soar familiares a nós brasileiros de 2024. Vai dizer Getúlio Vargas que, diante do entrechoque intranquilo das ideologias modernas,
diante do radicalismo, do extremismo, diante... no caso, na época do comunismo, e aí ele lança a mão de um plano fraudado, que é o Plano Cohen, para justificar esse golpe. Diante disso tudo, é preciso que o Estado, a autoridade, para proteger a paz social, proteger a sociedade brasileira, proteger as nossas instituições, é preciso que o Estado esteja imbuído de poderes especiais para fazer jus aos desafios inéditos que o mundo nos impõe. Com esse argumento, ele implantou a sua ditadura. Os comunistas eram extremistas, os comunistas eram totalitários, os comunistas eram inimigos das instituições e da vida brasileira? Sim, 1000 vezes sim. Os comunistas existiam no Brasil? Sim, 1000 vezes sim. Tinham meios materiais para fazer do Brasil um satélite do Comintern? Absolutamente não. Quem tinha meios materiais para impor o seu poder e converter o Brasil num regime despótico era quem tinha a caneta na mão, quem tinha a força da burocracia na mão, que era ele, próprio Vargas, que em nome de palavras bonitas, com um pouco mais de honestidade do que hoje, é verdade, porque na época nós vamos encontrar parlamentar falando abertamente que o destino do Brasil deveria ser o totalitarismo, dizendo isso sem lamento. Eram épocas de um autoritarismo mais honesto. Mas a essência da coisa não muda muito. Depois disso temos aquela república conturbada do intervalo entre 46 e 64, uma república com instituições frágeis, tutelas militares, resulta no regime militar e chegamos à nova república. Durante todo esse período que eu acabei de sintetizar para vocês, os liberais brasileiros apostavam no judiciário. Tinham esperanças no judiciário. E é natural até que eles pensassem assim, pensando em habeas corpus, pensando na cultura do direito, que o próprio Tocqueville, na Democracia na América, vai apontar como algo que era importante para trazer solidez à experiência democrática norte-americana. Liberais, olhando para o autoritarismo executivo, para a demagogia de Vargas, olhando para os intervencionismos militares e para a fragilidade do legislativo, o judiciário, temos que nos socorrer dele, temos que aumentar o seu poder. E a nova república realiza o aumento do poder judiciário. Não poderiam eles imaginar o que viria a acontecer nos últimos tempos, quando o judiciário, aproveitando-se desta janela aberta, lidando com crises reais que hoje as democracias enfrentam, identitarismos, fragmentações, tribalismos, grupelhos que, colocando como critério supremo das suas preocupações a sua identidade, a sua pertença coletiva, seja as minorias oprimidas, aos inúmeros gêneros que hoje nós fabricamos, seja também em resposta a um identitarismo reacionário que protesta contra a modernidade. O que todas essas fragmentações fazem é esvaziar aquela figura do indivíduo na qual se assenta a liberdade, se assenta a estrutura conceitual da democracia liberal, que nós liberais, a maioria, não é? E pragmaticamente quase todos, acabamos por defender. O judiciário brasileiro, também sob o influxo de uma ideologia que também vige no exterior, eu não seria a pessoa mais capacitada para falar sobre isso, que é o neoconstitucionalismo, uma visão do direito, o pessoal do direito vai falar melhor. Nosso judiciário, hoje, nós assistimos a esse judiciário julgando, como disse aqui o Marcel, o nosso judiciário sendo juiz, se dizendo vítima, acusador, investigador, suprimindo a palavra, a imunidade parlamentar, suprimindo a dúvida, porque hoje nós vemos pelo caso do Marcos Sintra, que ponderou a razoabilidade de se duvidar da urna eletrônica. Duvidar. Um elemento imprescindível para que haja contestação, para que haja discussão, para que haja divergência, para que haja diálogo, como disse a Marice. Duvidar. E nós vivemos uma situação sui generis graças a isso, porque nós vivemos um cenário que nós podemos duvidar das maiores filosofias do mundo,
das figuras mais humanitárias e consagradas do mundo, podemos duvidar de todas as religiões, podemos duvidar de Deus, mas duvidar do Supremo Tribunal Federal, do Estado Democrático de Direito brasileiro, duvidar da urna, não, aí é demais. Aí nós podemos perder os nossos meios de renda, podemos perder a palavra, podemos perder as primícias da nossa liberdade, porque ousamos questionar, porque ousamos ponderar. O discurso que justifica esse absurdo, como vocês podem apreciar, não é muito diferente do discurso que a tradição autoritária brasileira empregou. Só muda o personagem, que hoje principalmente é o judiciário. Isso é inédito. Mas é mais um capítulo de uma história que tem antecedentes, que eles não ousariam reconhecer. Enquanto o Brasil estiver numa situação em que o judiciário faz tudo isso que eu acabei de falar, o judiciário tem esse comportamento autoritário e faz isso com a conivência, por conveniência do executivo, com o beneplácito de boa parte da grande imprensa num consórcio, e principalmente com a omissão covarde e vagabunda do legislativo, enquanto assim for, eu não consigo, por dever de honestidade intelectual, dizer que o Brasil vive um regime democrático funcional. Eu não consigo. E eu concluo me perguntando o que fazer diante disso. Bem, eu não acredito que nós, liberais, pura e simplesmente iremos derrubar esse consórcio. O consórcio tenderá a desgastar, porque também a história não me autoriza a dizer que os autoritarismos no Brasil, cada um deles especificamente, perdurem. São interesses muito complexos que se concertam para desencadeá-los. Uma hora ou outra eles tendem a se estressar, tendem a ruir. E a gente já vê sinais de estresse. Mas compete a nós nos imbuir da coragem necessária para fazermos o nosso papel de denunciar, de tacar as pedras, de explicitar o absurdo, de sacudir esse torpor de falsa normalidade com que as esferas culturais nos tentam vender, um país que vai às mil maravilhas e que está reagindo ao extremismo, ao terrível golpe de 8 de janeiro, de uma meia dúzia de vândalos quebrando prédios vazios, queriam pôr abaixo esse sistema político em que nós vivemos, apenas no delírio de fantasistas. Compete a nós fazer esse barulho. Como eu disse, cada um de acordo com a sua circunstância, com a sua consciência, mas isso é uma consequência, é um imperativo da nossa convicção como liberais. Criando massa crítica, e cabe a nós qualificar quadros intelectuais, técnicos, políticos, na ponta, na rabeira do time, para que nós saibamos aproveitar a janela de oportunidade quando ela aparecer. Porque ela haverá de aparecer. Em toda essa história que eu narrei para vocês, com tantos problemas, os liberais em todos os períodos conseguiram alguma coisa. Sempre tiveram conquistas. Os liberais do Império, como eu disse, construíram uma lógica de um sistema representativo. Na República, apesar de tudo, nós tivemos, por exemplo, a liberação da abertura de sociedades anônimas, nós tivemos a separação igreja-estado. Coisas acontecem. No período Vargas, mais problemas do que qualquer outra coisa, mas bem ou mal, entre 46 e 64, eu acredito que os liberais evitaram umas 2 ou 3 ditaduras que poderiam ter acontecido ali. O regime militar, bem ou mal, um autoritarismo constrangido, com um bipartidarismo consentido, mas constrangido. Algumas reformas ali no governo Castelo Branco. E na Nova República, apesar da prevalência social-democrática, nós tivemos Plano Real, tivemos Lei de Responsabilidade Fiscal, tivemos Marco do Saneamento, tivemos conquistas, e temos gente trabalhando hoje para obter conquistas, como o pessoal lá do Livre Mercado, está aqui o Rodrigo Saraiva Marinho para exemplificar essa batalha, direto no batente. Então conseguimos coisas. Mas muitas e muitas vezes nós acabamos afundando, porque nós, quando temos a janela de oportunidade, pegamos carona, por força das circunstâncias, em desqualificados, em lunáticos, terraplanistas ou qualquer coisa do gênero. E no fim das contas caímos no colo depois, pelo fracasso deles, nos nossos piores inimigos,
Então, nós precisamos nos concentrar nesse esforço de qualificação para nós estarmos preparados e nesse esforço de denúncia. E ao realizar este evento, com este tema, com a careca do famigerado dono do Brasil ali na entrada, para todo mundo ver, o Instituto Atlantos demonstra, a meu ver, inequivocamente a sua disposição em aceitar essa conclamação. Eu queria encerrar oferecendo do fundo do coração ao Atlantos, agradecido pelo convite mais uma vez, que me investiu de uma grande responsabilidade, estando num evento com essa natureza e dividindo o painel com Marise Chons, uma das maiores cabeças do Brasil. Eu queria encerrar oferecendo a vocês do Atlantos uma sincera salva de palmas. Bem, fala por si só a qualidade das palestras que estavam aqui, mas eu autoritariamente vou tomar para mim o benefício da primeira pergunta, né? A Marise trouxe muito uma questão de objetividade e clareza conceitual e como os liberais têm um apreço a isso, né? E tu trouxeste um segundo elemento que é a maneira como se coloca a existência de um conflito com os extremistas, né? Uma crise da democracia, enfim. O meu ponto é, qual é o ferramental conceitual que um liberal se identifica como um liberal clássico, que hoje é quase uma cartinha para dizer, olha, eu sou um liberal com algum letramento teórico e não apenas identificação de coração, assim. Qual é o cerne da democracia liberal que precisa ser retomada para que a gente volte a um rumo de normalidade? Como tu trouxesse, né, hoje nós temos um protagonismo do judiciário, nós temos um legislativo que tem uma dificuldade de exercer papel de protagonismo, nós temos uma história que demonstra que o brasileiro gosta de homem forte, que manda, né, e que exerce ou no papel de presidente ou no papel de ministro. Como é que a gente pode mudar esse caldo de cultura para que ele seja mais aderente à filosofia liberal? Gostaria de ouvir vocês. Sempre me pergunto. Alô, alô. Ah, tá. Sempre me perguntam o que a gente precisa fazer. E eu nunca sei o que a gente precisa fazer, eu sei o que não deve ser feito. Existe um paradoxo quanto ao liberalismo que eu gostaria de avisar alguns de vocês. O liberalismo ele foi, por muito tempo, uma proposta política de vanguarda. Hoje, o liberalismo é uma proposta política, esperem ao terminar, tá? Falida. Eu diria vintage. Vocês estão atrasados na história. Desde 1914, tá? O liberalismo, como programa político da classe burguesa, a classe empresária, inovadora, a classe média, ela está aí há 100 anos sendo questionada por regimes totalitários, por alternativas, pode sim serem mais moderadas. E aí tem um paradoxo, onde eu sempre falo em aula. O liberalismo ele já morreu, já passou, ou o liberalismo se dissolveu de maneira hegemônica, de tal maneira, a ponto das diferentes propostas políticas, não exatamente do centro, do extremo, mas do centro, as diferentes propostas políticas acabam, inevitavelmente, absorvendo elementos liberais. E os extremos acabam, inevitavelmente, tendo que, ainda assim, ter o seu antagonista, o liberalismo. Veja que é um paradoxo, né? Eu acredito que o modelo de organização política e a proposta civilizatória que o liberalismo nos trouxe, divisão entre público e privado, Estado de Direito, devido processo legal, limites constitucionais, por mais que existam épocas que eles são inquestionáveis, eles acabam, no mundo contemporâneo, moderno e contemporâneo, em algum momento tendo que ser retomado. Então, o que eu diria é que agora o que é necessário fazer
é ser resistente, é resistir. Tá? Porque esses ciclos autoritários vêm, mas eles não duram para sempre. Essa é a dor da nossa geração. Vocês provavelmente nasceram numa época que ainda havia esperança, conciliação, na ordem cosmopolita, na vitalidade da democracia. E vocês aí vão construir a família de vocês numa época de questionamento dessas premissas. Eu não gosto de previsão, não gosto de fazer previsão, mas eu aposto que os valores liberais, eles inevitavelmente voltam. Mesmo que em projetos políticos que em algum momento foram, inclusive, antagonistas. Nem toda aposta é puramente uma aposta. A Marisa está falando isso, mas ela tem um passado para usar como exemplo de que isso acontece. São movimentos pendulares, abertura e fechamento. O professor Guilherme diria que o liberalismo, ao mesmo tempo, é um movimento, ele é uma voz, ele é um partido, ou Marise também não tem problema nenhum com essa palavra, eu sei, também não tem, deu uma ideologia, a depender da acepção com que se emprega o termo, não tem problema nenhum, mas ao mesmo tempo ele é isso, e ao mesmo tempo ele também se transforma na modernidade uma espécie de regra do jogo. O sistema democrático liberal, que alguns até criativamente, não sei de onde tiram isso, andam dizendo que não tem nada a ver com liberalismo, a palavra é democracia liberal. E tem gente por aí, com alguma notoriedade, dizendo que não tem nada a ver com liberalismo. É claro que tem, né? A palavra liberal está aí para denunciá-lo. Mas acaba se tornando também um pouco a regra do jogo. E a gente precisa... o grande conceito que a gente precisa defender hoje, pragmaticamente, no campo político, é essa regra do jogo. Porque é ela que está sendo desgarçada e questionada pelos autoritarismos. Se a gente tiver a regra do jogo vigente, aquilo que a gente defende como parte... as reformas econômicas, de mercado, a gente tem condições de defender dentro dessa regra do jogo. Se a regra do jogo não estiver valendo, como fez na Venezuela o Nicolás Maduro agora. Nicolás Maduro, óbvio que eu não sei para que tem parlamento na Venezuela, não tem sentido, mas o fato é que aprovou-se lá uma lei, está em primeira discussão, uma lei contra o fascismo. E a lei contra o fascismo da Venezuela, que traduz explicitamente o que os nossos ministros do Supremo gostariam de falar, mas eles acabam tendo um pouquinho de pudor nesse sentido, não chegam a tanto. Mas a lei contra o fascismo lá diz que coloca no mesmo balaio de fascismo, conservadorismo moral, neoliberalismo, qualquer coisa que incomoda o Partido Socialista Unificado da Venezuela, qualquer coisa que incomoda a esquerda, que incomoda o progressismo, que incomoda esse universo vermelha. Então, qualquer divergência, qualquer discordância, é a dissídia que incomoda, e a democracia depende de haver dissídia, de haver divergência, de haver discussão. Ninguém se iluda que o liberal-democrata deseja a resposta universal que vai se impor e resolver todos os problemas. Vou puxar a sardinha para o meu lado, Carlos Lacerda diria que a democracia é o regime em que se reconhece a relatividade das soluções. Todas as outras propostas querem soluções absolutas, que encerrem os problemas. O democrata entende que os problemas não vão sumir, mas nós podemos enfrentá-los, administrá-los e equacioná-los, preservando esse mínimo de regra do jogo, que hoje, em prol desta mesma democracia, os nossos democratas de toga pomposos querem esvaziar. Muito obrigado. Vamos passar para as perguntas do público. Temos uma aqui. Pessoal do apoio. Maria, obrigado. Já vai chegar aí. Enquanto isso, eu vou deixar... O Lucas comentou do Lacerda, uma recomendação que é o teu livro sobre a história, a biografia do Lacerda, né? E o teu livro da história do liberalismo, bem como reforçar o convite para que comprem o livro da Marise, né? Sobre marxismo, que é um livro recente, mas que está muito bom. Tive já o privilégio de ser um dos primeiros a comprar, um código de desconto muito amigo. Teve amigos que eu dei de presente, mas os amigos mais próximos eu fiz comprar, né? Pra ajudar, né? Ali, dar um feedback da editora. Eu gosto de brincar que a grande confusão que ilustra a possibilidade de mudar completamente o sentido de alguma coisa é o Hegel, né? O Hegel, eu sempre brinco que é o grande filho de uma mãe empoderada dessa confusão toda, porque ele, de certa maneira, é um autor do liberalismo,
né, no sentido do Estado burguês, vamos dizer assim. Depois ele vai ser aproveitado por Marx, vai fazer uma certa inversão e dizer que é a questão do materialismo e não do idealismo, vai ser a base, então, o Estado que ele viu como a última forma perfeita seria o Estado burguês, passa a ser, então, o pré-comunismo, que seria o Estado socialista, e depois não teria nem Estado. E, por fim, vai ter a moderação, entre aspas, do Gentile com Mussolini, que vai ser o fascismo, né? Mas eu penso que o liberalismo ele começa a morrer como ideologia da situação, entre aspas, nunca foi totalmente, a partir de 1870, né? A partir de 1870 começa a ter o papel dos parlamentos, que a gente não sabe para que serve, serve para legitimar, para dar aparência de legítimo. E hoje em dia a gente vive nas tais das instituições democráticas, e defender essas instituições democráticas da maneira como elas estão configuradas é defender a situação de uma tirania, de uma ditadura, que até é confuso quem está mandando, mas tem alguém mandando. Devo parar? Não sei. A minha pergunta é, essa questão de trocar o sentido das palavras, ela é muito recorrente, ela acontece o tempo todo. O que é, por exemplo, colonialismo? O que é colônia? Sempre tem essas alterações, né? No final das contas, tem como evitar isso ou isso faz parte da dinâmica das discussões? O contexto muda, os significados mudam. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque lá pelas tantas a gente está plantando com o nome de instituições democráticas uma ditadura. Ou seja, qualquer coisa pode servir para fazer uma ditadura, até mesmo a defesa da democracia. Olha, o conhecimento, né, ele precisa de engajamento. E esse engajamento ele não pode ser sectário. Eu sempre falo que existe a inteligência, ela depende de sutilezas, capacidade de entender a dialética das coisas, a transformação histórica, ao mesmo tempo de conseguir reconhecer elementos recorrentes. Então, o que eu posso dizer é que, nessa ideia de espaço público, é natural que os conflitos eles sejam conflitos de linguagem, que o embate seja no discurso, o nome, inclusive, parlamento. Então, a questão é, lógico, no plano da linguagem, que significa não ser no plano da força física, né? E claro que para isso existe um elemento idealista dos liberais, que é crer que a razão, a capacidade de ser racional é um atributo desse indivíduo. Que existe um sentido racional do porquê que o indivíduo não vai querer entrar em conflito, entrar em guerra, mas vai querer a interdependência, a cooperação, a pacificação. Então, o que eu diria é, os liberais e a ordem aberta, né, a sociedade aberta, depende de certas premissas que não podem serem refletidas. E que eu diria que vocês, como atores políticos, se assim quiserem, precisam ter convicção. Vocês precisam entrar na guerra do diálogo com convicções. Então, quando alguém diz para mim que trabalho com formação, não, eu preciso de uma coisa prática. Quando existe esse anti-intelectualismo de achar chato, quando a gente está falando sobre democracia, de achar chato coisas teóricas, vocês se enfraquecem. Vocês vão para um debate, um podcast, e são simplesmente massacrados por um professor comunista publicamente. A arma prática para a política são as palavras. E se vocês não tiverem um vocabulário convicto, vocês vão ser massacrados por aqueles que têm armas das mesmas palavras, mas provavelmente estão baseados em premissas que são falsas, que não são verdadeiras. Então veja que é realmente complexo, é difícil. E ainda mais pelo elemento que é um pouco inevitável de um liberal, que é sempre questionar a própria convicção.
quer sempre estar aberto para a possibilidade de estar errado. Então, eu vou dar um exemplo do Stuart Mill. Eu sei que o Stuart Mill hoje é visto por alguns como um não liberal, etc. Eu o considero um liberal. E quando ele fala das dificuldades... Eu já vou terminar, Lucas, desculpa. Das dificuldades do socialismo, ele está dizendo o seguinte: o comunismo é inviável. O comunismo é o pior tipo de... Inclusive, ele está falando do comunismo antes de Marx. Agora, o socialismo ele tem dificuldades. Ele coloca em dúvida. Ele se coloca aberto assim: olha, se vocês me provarem que dá certo, façam, mas eu acho que não vai dar certo. E ele reforça os elementos liberais por que ele não acha que vai dar certo. Então, isso é um ponto dentro da discussão intelectual. É preciso pessoas que estejam alocadas na discussão intelectual. Agora, é preciso também reconhecer que a discussão intelectual é diferente da arena política. Na arena política, tu não pode se colocar nesta fraqueza de convicção no sentido de estar aberto para estar errado. É a diferença da ciência e da política. A vocação do cientista é diferente da vocação do político. A vocação do cientista é estar autolimitado pela realidade. E se a realidade não se manifesta, claro que é difícil reconhecer essa realidade, mas se a realidade não se manifesta e questiona aquilo que você entendia como projeto político, você precisa se submeter a isso. Agora, o político não. O político tem um sistema ético que, pela sua ação, especialmente de diálogo, de discussão, ele tem que defender. E eles estão numa posição defendendo as convicções deles. E a gente tem que defender as nossas e melhor do que eles. E, como o Lucas disse, continuar resistindo quanto à manutenção das regras do jogo. Todas as tentativas de superar o modelo burguês, liberal, foram frustradas. Claro que para isso muita gente morreu, muita crise econômica aconteceu, e isso provavelmente vai continuar acontecendo. Mas vocês são responsáveis por resistir. Muito objetivamente, se a batalha política acaba sendo, quando a gente ainda tem alguma coisa desse espaço para falar, como disse a Marise, acaba sendo uma batalha de palavras, é inevitável que as palavras sejam modificadas e usadas como arma nessa batalha. Mas, para saber jogar esse jogo, nós precisamos estar ancorados nas bandeiras que nós defendemos. E, para isso, nós precisamos entendê-las. Como disse a Marise também, muitas vezes esse negócio da prática. O que a gente faz na prática? Como é que a gente faz para as coisas acontecerem? Mas o que acontecer? Você sabe o que você quer que aconteça? Muitas vezes não sabe. Ou não sabe bem, ou sabe deturpado, né? Então, para você enfrentar essa situação, você precisa de qualificação. Foi o que eu disse na minha fala. Qualificação intelectual, qualificação técnica, para a gente ter quadros para colocar nos espaços, porque é uma batalha de palavras, mas também uma batalha de espaços que você ocupa. E aí, no fim da picada, é que é o quadro político. Aquele que vai lá defender no parlamento e votar e fazer a coisa, na prática, seguir por um caminho ou outro. Mas na base, no substrato disso tudo, tem a dimensão do pensamento, a dimensão do imaginário, que precisam ser atendidas. Do contrário, nós não temos os condicionantes mínimos para preservar uma convicção no debate. Sem convicção, nós estamos ali para brigar pelo quê? Obrigado, Marise. Obrigado, Lucas. Eu senti um certo tom de otimismo no final das falas de vocês dois, e eu acredito que vocês dois foram muito brilhantes na exposição. E eu queria tentar provocar, tentar entender um pouco mais como é que vocês veem uma outra força que... E eu estou tentando formular aqui uma pergunta ainda em tempo real, né? Então me perdoe aqui por um pouco pela pausa dramática, mas essa discussão em parte política, em parte intelectual, me é muito claro que, de certa forma, um confronto entre elites, e aí, por um lado, uma certa elite intelectual, e por um lado, uma certa elite política, que tem seus objetivos e etc. E elas estão relativamente próximas entre si, no sentido de que uma dá um certo suporte para a ação da outra, né? E elas se realimentam de alguma forma. Mas e aí eu estava com a Milena ontem, numa discussão, e a gente discordou num ponto que foi, me parece ser bastante fundamental também, que é uma outra força,
que é o que eu chamo de as massas, né? E se por um lado eu não considero as massas um objeto pensante da mesma forma, e aí com todo o respeito ao cidadão comum, mas da mesma forma onde as elites políticas que têm um certo plano de ação política, de ação no plano material, e, por outro lado, a ação dessa elite intelectual que tem um plano de ação no mundo intelectual e no mundo das ideias. Me parece que, de certa forma, as massas, elas tendem, na maior parte do tempo, a seguir o que está acontecendo ali. Mas, de certa forma, e aí, Lucas, te convido a essa reflexão, me parece que, em algum momento, o fato de a gente ter uma certa licença maior hoje em dia para usar a palavra do jeito que a gente quiser, afinal, o significado, se eu pudesse colocar assim, das palavras está mais fluido, do discurso está mais fluido, me parece que isso também autoriza essas massas a se auto-organizarem de maneira um pouco mais, não diria espontânea, né? Mas assim, talvez acelerar esse processo, um certo processo de auto-organização dessas próprias massas, e eu queria entender de vocês como é que isso poderia influenciar essas elites intelectuais e políticas nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Eu não sei se eu entendi a pergunta, desculpa. Mas sobre as massas, a proposta liberal foi, olha que complexo também. A proposta liberal, ela foi uma solução civilizatória pelo boom demográfico da Revolução Industrial. Então, existe uma razão do porquê a gente organizou as coisas de divisão entre público e privado, existe uma razão do porquê o processo legal. Então, às vezes, as pessoas com um pensamento romântico, que está crítico com o nosso presente e fica romantizando o passado, não entende que existe um condicionante material, que a gente nunca foi tão densamente demográfico. A gente nunca teve uma capacidade de guerra, até então, no século XX, de guerra em capacidade industrial de destruição. Então, as coisas têm razão de ser. E as massas, ela se colocou como um condicionante também problemático para tal ordem democrática que entende que a soberania é fragmentada no voto e que o cidadão, como um eleitor, é um eleitor racional. Os liberais, nesse sentido, eles ficaram numa posição mais difícil. A posição fácil foi aderir, num certo niilismo quanto à proposta liberal, aderir a um projeto alternativo totalitário. Tem que passar por cima mesmo. Os liberais ficaram numa posição difícil, que é reduzir as expectativas da democracia, ou seja, não esquecer do Estado de Direito, não esquecer do constitucionalismo, não esquecer de todas as conquistas, mas diminuir as expectativas. E isso, gente, trouxe um imperativo elitista, eu entendo isso não como um problema, mas como uma proposta intelectual, elitista de fortalecer os elementos indiretos e não diretos da democracia. Se entendia, então, que as massas poderiam, por exemplo, num processo democrático, decidir por não democracia. Ou seja, se questionou se essas massas não tinham um ímpeto revolucionário. Pode parecer que hoje, talvez isso não pareça uma coisa que é evidente para vocês, mas foi para uma geração que viu a Primeira, a Segunda Guerra, nazismo, fascismo. Então, os liberais eles tendem a essa linha, e eu entendo que é o parlamentarismo como um mediador, o parlamento como um mediador dos desejos das massas e do poder. E aí, no caso, né, e para finalizar, pode, sim, a gente acaba reforçando elementos indiretos. E por isso que a gente se coloca no século XX numa posição mais conservadora quanto a essas instituições. Né? Então, enfim, era isso que eu tinha a dizer. O problema das massas é um problema também dos nossos tempos, era isso. A massa, ela pode, nesse sentido, a democracia, a república, o Estado, queira você chamar como quiser, exige um processo que tem seu tempo. E, às vezes, o desejo da massa não espera o processo. Então, é aí que entra a janela de oportunidade para a revolução. Mas, enfim, isso é um dilema liberal. Foi no começo do século XX, vai ser agora também. Não tem novidade nisso. Como disse a Marisa, é uma história que já tem aí um bom tempo de desenvolvimento, a ascensão da massa, do homem comum, eu mencionei isso na minha fala. A democracia liberal ela é um acordo que se faz entre a preocupação democrática, que é uma preocupação anterior ao liberalismo, vem da antiguidade,
Não era, evidentemente, se você pega o ateniense e traz numa máquina do tempo para cá, para os dias de hoje, ele vai dizer que não existe democracia, porque não tem nada a ver diretamente com o regime que eles tinham na época. Mas, tanto num quanto no outro, há uma preocupação porque as maiorias, seja que maiorias são essas, é a maioria dos homens, é a maioria dos cidadãos, nunca é todo mundo, porque hoje mesmo a gente não tem criança não vota, louco não vota, né? Então nunca é todo mundo. Mas há o desejo de que a maioria participe. Bom, louco não vota, a gente pode até duvidar um pouquinho disso. Mas enfim, depende do tipo de louco. Mas a preocupação é que a maioria participe do processo da tomada de decisões políticas, a escolha de representantes na democracia moderna é o caminho pelo qual essa escolha política vai se fazer. Na época era a praça pública, era a ágora. O casamento dessa preocupação com a preocupação liberal em proteger os indivíduos, as suas prerrogativas e, consequentemente, por extensão dos indivíduos, as minorias, que são aquele lado que pode sair perdendo na disputa das maiorias pelo poder, pela decisão, mas ele tem que ter preservado o direito dele, tanto de se associar, de se organizar, de se expressar, quanto de se bater contra algumas coisas, o processo, que estiverem em andamento. Isso gera estresse que a democracia liberal terá sempre dificuldades em equacionar. O Guilherme, eu vou me socorrer dele novamente, dizia, ele se resignava, como quase todos os liberais se resignam. Eu digo quase todos porque a gente tem uma proposta objetivista de um Estado ainda menor, a gente tem a proposta demárquica do Hayek, a gente tem, obviamente, a proposta anarquista de mercado, mas quase todos os liberais se resignam à democracia liberal como instituição, entendendo que ela sempre vai conviver com esse estresse das massas com as minorias, os interesses das maiorias com o das minorias. E a única solução, entre aspas, sempre parcial, que os liberais vão encontrar dentro dessa batalha é, como partes do jogo, lutar para que essas decisões políticas, que eles reconhecem como sendo inevitáveis de serem tomadas dentro do Estado, que elas sejam do menor número possível. Que o maior número de coisas que possam ser resolvidas na esfera privada, sem recorrer quer a maiorias, quer a minorias, a massas ou a grupos, que seja resolvido pelo indivíduo, pela sociedade civil em si, sem recorrer à máquina burocrática, melhor. Se não, né? Mas uma parte sempre vai depender dessa esfera política enquanto o regime for esse, e não existem soluções absolutas. Eu volto a enfatizar a defesa da regra do jogo e das soluções relativas. E só para finalizar, o modelo liberal é um modelo contra-intuitivo. Veja, a sociedade civil ela é responsável por limitação do poder do Estado, ao mesmo tempo que o Estado, principalmente através da Constituição, protege a existência da sociedade civil. Gente, isso, como diz o Ernest Gellner, não é normal, não é fácil, sempre vai estar em risco mesmo. Boa tarde a todos presentes, todos também, né, com certeza. O meu questionamento é um tanto quanto pragmático, né? Eu entendo que todos aqui participamos somos parte de um grupo que busca intelectualizar-se, né? Nós estamos tentando entender o liberalismo de uma maneira que as pessoas, de maneira geral, não têm essa possibilidade, né? Por que eu digo que busco... Vocês conseguem me ouvir? Ah, muito bem. Eu não fiz questão de me levantar, senhores. Perdão. Prezados. Bom. A questão, como eu estava falando, eu tenho uma preocupação bastante pragmática. Hoje nós estamos em ano eleitoral, nós temos eleições municipais, e eu percebo que não raro, certo? O liberal, ele costuma ficar e se manter, porque é bastante confortável, né? Trata-se de pessoas competentes que conseguem se erguer profissionalmente, e essa posição confortável de viver no mundo intelectual é ótima. A gente consegue discutir entre nós conseguimos chegar a conclusões entre nós conseguimos perceber as hipocrisias e os erros da esquerda, né? Eu, inclusive, tenho um histórico eu sou ex-militante marxista, né? E fui durante muito tempo, e eu não fui militante marxista porque eu tinha ódio da população, porque eu tinha ódio de alguém. Eventualmente eu comecei a ter, mas essa boa vontade que eu tenho em relação ao melhor para as pessoas, ela permanece. E por isso
de tanto estudar, né, o marxismo e tudo que orbita essa teoria, eu cheguei no outro lado. Né? Eu acabei me tornando, na verdade, graças a um bom amigo aqui, eu me tornei até ANCAP, né? Mas tentando trazer o ponto focal, trazer a pergunta que eu desejo fazer para vocês, e um convite a todos, de repente, né? Mas é uma crítica que eu acho importantíssima. Como a gente consegue, quais sugestões vocês têm para que a gente possa conseguir conversar com o sujeito que não tem nem interesse nem tempo de procurar sobre essas coisas? Porque, como eu militei para o lado esquerdo da coisa, eu conheci muita gente comum que não queria saber de esquerda ou direita. Eles queriam saber quem é que vai facilitar a compra da minha cesta básica, a compra da minha TV, do meu celular, quem é que vai conseguir diminuir juros, quem é que vai conseguir... A gente não parte para uma questão técnica de como essas coisas ocorrem, de como a inflação ocorre, por que os impostos. Tem uma fala excelente da Marina Helena em São Paulo, que ela coloca que o cidadão não se dá nem conta de onde vem o dinheiro do governo. Né? O dinheiro do governo é como se fosse algo mágico. Mas não, ele sai dos nossos bolsos. Nós aqui dentro dessa sala sabemos disso. Eu sei que vocês sabem. Mas as pessoas, no geral, não se dão conta disso. O dinheiro do governo é do governo e elas não sabem que vem delas mesmas. Isso eu estou usando com um exemplo para ilustrar uma comunicação que tem sido efetiva, que eu tenho conseguido encontrar para fazer a pessoa que não tem, como eu falei, tempo nem interesse em estudar questões teóricas, entender o que está acontecendo hoje. Né? Um Estado inchado, inflado, que visa cada vez mais gerenciar nossas vidas para que eles possam fazer com que seu plano de poder venha, enfim, né, se tornar absoluto. Então, o que eu quero perguntar, finalmente, é o que vocês sugerem a nós? O que a gente pode fazer para chegar na população? Porque eu não virei liberal para viver com gente bem vestida e intelectualizada. Tá tudo certo, eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar, ganhar meu dinheiro e ganhar bem. Mas a gente tem que entender que as massas... A pergunta do querido, desculpa, eu não lembro o nome, mas ele falou agora, trouxe isso, é um gancho excelente. Mas as massas, elas são extremamente importantes. E a gente não virou liberal para viver numa elite. Eu quero que as pessoas entendam e participem. E a gente está em eleições. O que vocês sugerem para a gente? Vou te dizer que a política é regida pelas elites, mas é melhor que as elites né, sejam capazes de competir entre si do que cooperar para proteger os privilégios dela. E, enfim, olha, eu acho que o liberal tácito parece contraditório o que eu vou dizer agora, porque eu disse que existe o problema das massas. E principalmente o problema das massas quando elas têm um espaço de serem mobilizadas por líderes, eu vou falar carismáticos por causa do Weber, mas por líderes populistas, né? Vai ficar mais claro o que eu quero dizer. Então, mas ao mesmo tempo, quando eu olho os mais fanáticos quanto à ideologia, eles são doutores. A vida comum, ela é imperativa com coisas. Eu vou contar uma história rápida, eu não gosto de trazer coisa pessoal, mas eu tenho uma mãe que nasceu em 47 e teve com 45 anos, uma fumante convicta, e uma senhora hoje quase 80 anos, sempre uma empresária, comerciante, e a médica dela deu um remédio para ela e ela disse assim, pega na farmácia popular lá, pública. E ela disse, se eu tenho dinheiro para fumar meu cigarro, eu não vou pegar o remédio de graça. Se eu tenho dinheiro para pagar meu cigarro, eu tenho dinheiro para pagar meu remédio. Então, às vezes, a gente acha que precisa ler. Vocês que estão dispostos a fazer a luta, ser militante, vocês são obrigados a ler. Mas o cidadão comum, cara, ele não tem que ler Locke para ter essa premissa individualista, para ter essa premissa a favor da liberdade, cada um com o seu papel. E eu diria, o eleitor mediano, a pessoa comum, às vezes ela tem muito mais consciência do que a elite intelectual. Então, a gente tem o problema das massas, principalmente mobilizadas em momentos de crise, que podem ser mobilizados por certos líderes. Há uma expectativa revolucionária? Temos. Mas, em termos normais, a população comum está preocupada em trabalhar, está preocupada com a sua vida. E eu acho que os revolucionários eles se aproveitam em momentos de mal-estar para politizar a vida privada. E a gente, inclusive essa é a grande arma dos liberais.
o desengajamento e a despolitização. Quando a gente diz que a nossa família é mais importante do que a eleição, a gente está desmobilizando eles. Quando eles dizem que tudo é político, a gente diz que não é tudo político, que estamos dispostos a nos relacionarmos com o diferente, a gente está desmobilizando eles. E eu diria que o cidadão comum tem mais convicção disso do que os militantes. Duas coisas só. Primeiro, concordando, papo de Uber, de táxi, o pessoal está sabendo. Os Uber são maravilhosos. Eu adoro conversar com... O pessoal está vendo o que está particularmente em relação a, novamente, o tema da nossa conferência. Quem vigia, vigia. O Alexandre de Moraes é papo de botequim. O pessoal está sabendo. As pessoas em geral, não vou traçar aqui um cenário idílico de que todo mundo está super consciente dos problemas que o Brasil enfrenta, mas tem uma boa parcela do pessoal que está percebendo que as coisas passaram do ponto. Então, a gente não pode também, sobremaneira, subestimar a sociedade de forma geral. Outra coisa é que comunicação ela é um instrumento e se molda a ambiências e propostas diferentes. A comunicação que eu uso aqui não é a mesma que a Manu Vieira, lá em Florianópolis, vai usar para defender a campanha dela como candidata, que não é o mesmo que o influenciador vai usar no canal do YouTube para falar com o público XYZ. E comunicação existe para ser adaptada a cada público. Mas, pegando essa ideia do indireto, eu posso não estar tratando dos conceitos que precisam ser tratados. Novamente, como disse a Marise, quem vai militar tem que saber pelo que está militando, em nome de que está militando. Mas se eu não atinjo a tia do café, por exemplo, para usar uma expressão popular, eu vou atingir o professor que vai educar o filho dela. Eu vou indiretamente chegar lá. Então, há caminhos e caminhos, e a comunicação existe para ser adaptada a cada ambiente em que ela vai ser aplicada, e cabe a nós saber fazer isso, ter inteligência para fazer isso. É isso. Pessoal, infelizmente a gente chegou no limite do tempo do painel, foi um prazer enorme, foi um painel maravilhoso. Se a Marise comentou diante de experiências ruins, acho que está completamente limpo o mau agouro, porque foi muito bom o painel.